Vai começar a gravar. Agora, bora tomar um café aqui. Muito bem, voltamos. Vamos lá. Agora sim, vamos. A origem da teoria comportamental, não vejo graça nisso daí, não. Mas, enfim. Piora, né? Sim, vou sim, já está separado aqui o slide dessa aula. Se nós vemos quatro teorias, quatro abordagens dessa teoria geral, eu disponibilizo os quatro temas, tá bom? Bora lá. Ela vai aí. Como é que acontece a teoria comportamental? Nós acabamos de encerrar, bem dizer, a teoria das relações humanas. A teoria comportamental ela é um desdobramento dessa teoria. E ela vai aí trabalhar ferrenhamente contra a abordagem de Taylor, Fayol, Ford, né, Gilbert, todo esse pessoal aí da escola antiga, digamos assim, da escola clássica, eles vão aí entrar em um conflito aí ferrenho e vão se matar por causa disso daí. Então a teoria comportamental ela é isso. Procurar apresentar a organização pelo modo mais humano possível. Então vamos trabalhar muito a questão da motivação, a importância da liderança, o que nós temos que entender sobre as pessoas para que as organizações possam fluir melhor. Tudo isso daí a teoria comportamental vai abarcar. Muito bem. Então, uma antítese aí da teoria clássica, né? Ou seja, ela vai sempre ser antagônica, é isso que nós podemos dizer, a teoria comportamental, assim como a teoria das relações humanas, né? Ou a escola das relações humanas, ela é uma antítese, ela é antagônica à teoria científica e clássica. E vamos aqui trabalhar propriamente a visão da teoria comportamental. Ela vai se basear basicamente na questão aí do comportamento voltado à motivação. Nós já vimos o que é a motivação. A motivação ela é o estudo do comportamento do ser, né? Então, por que eu me comporto da maneira que eu me comporto? Por que você faz as tarefas, né? É um comportamento, uma motivação que te leva a ter aquela ação ali. Muito bem. Então, a teoria comportamental fundamenta-se no comportamento individual das pessoas para entender e explicar o comportamento organizacional. Não vamos muito longe quanto a isso, porque qualquer uma empresa ela tem aí o que a gente chama de missão e visão, né? Aí algumas têm valores, cultura, e etc, e etc. Muito bem. As organizações que têm missão, visão, não são elas propriamente que se dispõem a fazer isso. Né? Uma organização sem pessoas não é uma organização. Então vamos entender assim: quem coloca lá a missão e visão são as pessoas que lá estão. Não é difícil ver, por exemplo, no governo, quando muda-se governo municipal, estadual, federal, que muda-se aí toda uma estrutura, muda-se todo um secretariado, muda-se toda uma base hierárquica. Por quê? Porque o comportamento daquela organização, daquela instituição, ela vai ser moldada de acordo com o comportamento individual da pessoa. Logo, se muda o gerente, se muda o diretor, se muda o líder, vai mudar automaticamente a maneira como a organização ela está lidando com certo tipo de situações. Então, um dos temas centrais aí dessa teoria que nós vamos começar a estudar é a motivação humana, né? O que leva aí as pessoas a terem aquele tipo de ação. Muito bem. Terminei ainda há pouco mesmo, acho que uma hora atrás, e eu vou sugerir aí que vocês possam fazer um pequeno curso de microexpressões faciais. Microexpressões, na verdade, do Anderson Tamborim. Você pode até pesquisar se você puder aí. Se não me engano, ele vai estar aí disponível, esse curso, até dia 31 ou 30, agora de maio. Isso é um curso rápido, de 4 horas. E eu achei interessante compartilhar isso com vocês, justamente por causa dessa frase aqui. Ó. O gestor deve conhecer as necessidades humanas para compreender o comportamento humano. Ou seja, quanto mais íntimo você for do comportamento, não da pessoa, mas do comportamento das pessoas, melhor vai ser a maneira com a qual você vai gerenciar as organizações. Então, imaginemos aí que numa reunião que nós vamos participar, todo mundo está participando dessa mesma reunião, e você aí vai ser
o orador, né, daquele dia. Você chega ali e começa a olhar as pessoas e pela expressão facial das pessoas, você vai poder fazer uma adaptação da sua palestra, né, digamos assim, do que você vai trazer ali. Por quê? Porque você já identificou o que aquelas pessoas estão predispostas ou não. Imagina aí você saber identificar através de pequenas expressões na pessoa, se ela está feliz, se ela está triste, se ela está com raiva, né? Se ela está disposta ali a ouvir o que você está falando ou não. Isso tudo faz uma grande diferença quando você aí vai explanar qualquer um assunto. Então, conhecer sobre as necessidades e o comportamento humano é essencial para isso. Tá bom? Deixa eu ver aqui o que alguém colocou. Microexpressões faciais. Anderson Tamborim. Deixa eu. Agora eu. Peraí. Espera ainda. Vou mostrar bem aqui. Agora eu estava lá, eu vou compartilhar essa tela aqui com vocês. Anderson Tamborim. Eu vou fazer um print aqui. Muito bem. Opa, onde é que nós estamos bem aqui, né? Aqui. Bora ver se vai funcionar. Opa. Puxa vida. Peraí. Vamos ver se vai. Cadê? Tá compartilhando? Não tá compartilhando. Agora vai. Aqui, ó. ead.andersontamborim.com. Aí você vai. Cadê? Tá aí compartilhando já? Tá aqui compartilhando, né? Então, o que que vai. Tá ótimo. Então, o que que ele vai disponibilizar como conteúdo? É isso aqui, ó. Certificação, introdução e microexpressões faciais. Alguns de vocês vão gostar muito, outros não vão gostar nada. Questão de gosto, né? Eu gosto muito de estudar a questão das microexpressões faciais, já me ajudou muito em muitas situações. Então, se você puder ter pelo menos esse início, né, de conversação sobre esses assuntos, seria muito importante. É pago? Não. Esse daí não. Agora os outros, as certificações, aí esse Practions, sei lá como é que fala aqui, a questão da linguagem corporal, isso aí é pago sim. Agora esse daqui não, certificado de introdução não. São 4 horas só. Então você pode fazer muito rápido. Não sugiro que faça muito rápido, porque é milissegundos, né? Não dura nem um segundo uma expressão. Mas aí se você puder fazer da melhor maneira possível, né? Vai lá, tá bom? Então bora lá, aqui. Vamos voltar, depois eu apago isso aqui. Muito bem, então tá aí para você que tem interesse nessa situação, tá? Anderson Tamborim. Um assunto bem interessante. Muito bem, aqui. Isso daqui, meninos e meninas, é o início de todos os assuntos quando se fala de motivação. A teoria das necessidades de Maslow, e que alguém aí, ao estudar Maslow, vai chamar as pirâmides das necessidades de Maslow, tá? Mais conhecida também como pirâmide de Maslow. Enfim. O que é isso aqui? Maslow, ele vai fazer um estudo, ele vai dizer assim, olha, pela nossa análise, os seres humanos, as pessoas, elas têm pelo menos 5 níveis de necessidades, certo? Então, isso aqui tá em nível, né? Nível 1, nível 2, 3, 4, 5. Muito bem. Então, são organizadas em hierarquia de importância, né? Como uma pirâmide aqui. Fisiológicas, segurança, anota isso daí, sociais, autoestima, autorrealização. Ok? Na teoria segunda que a gente vai estudar, isso daqui, ó, são coisas que independem de ti. E essas duas aqui são coisas que dependem de ti. Então, necessidades fisiológicas básicas, alimentação, bebida, sexo, né? Tudo isso você depende de outra pessoa.
Segurança, um emprego, certo? Uma segurança financeira, você depende de um empregador. As necessidades sociais está ligada à questão de grupo. Se você ser aceito por um grupo que você está namorando, né? Ali quer frequentar aquele tipo de recinto, aquele tipo de pessoa. Basicamente, essa necessidade ela só vai ser satisfeita se esse grupo te aceitar. No entanto, nós temos aqui a autoestima, que é como eu me vejo, como eu me percebo. Aqui depende de ti, né? É simples. Eu me vejo como uma pessoa legal. Pronto, tá definido. Você se vê assim, acabou-se o papo. E a autorrealização está ligada aí ao suprassumo da coisa, né? A autorrealização é o alcance master da felicidade, do desejo, do prazer. Pensa em alguma coisa que você gostaria muito nesse momento, assim, que seria o ápice da tua existência, por exemplo, né? Isso daí para Maslow olharia para você e falaria, olha, você está no sentido da autorrealização, tá? Deixa eu olhar aqui qual foi o comentário. Qualquer um desses fatores pode influenciar na má qualidade de vida? Segundo Maslow, sim. Porque Maslow ele vai dizer o seguinte, ó, e a gente vai já chegar lá, mas deixa eu logo começar explicando. Para você subir, deixa eu ir para cá. Para você subir aqui nessa escala, né, nessa pirâmide de necessidades, essas suas primeiras necessidades que tem que, no mínimo, estar de modo satisfatório. Para então você subir de nível. Imagina um degrau, né? Você vai subindo os degraus, conforme aí você vai desenvolvendo, você vai aí sendo. Aquela tua necessidade vai sendo satisfeita. Então, necessidade fisiológica, tá bom, não tá tanto assim, mas tá bom, então vamos para a necessidade de segurança. Cheguei aqui no nível mais ou menos, vou para social, autoestima e autorrealização, certo? Então, segundo Maslow, sim, alguma coisa que te pesa mais nessas pirâmides das necessidades pode influenciar diretamente a questão da má qualidade de vida. Não é muito distante, por exemplo, a gente vê alguém altamente realizado profissionalmente, mas não tem relações com grupos nenhum, não tem amigo, não tem sequer um cachorro em casa, né? Assim, profissionalmente ele ou ela está muito satisfeito. No entanto, existe aí um vazio, se ele enxergar isso como uma necessidade de pertencer a algum grupo. Se não vê isso como uma necessidade, então tá ótimo, né, para essa pessoa aí, tá bom? Vamos aqui adiante. Aqui eu trouxe essa imagem para ver se a gente consegue visualizar melhor a percepção de Maslow, né? Então, cada nível ele vai aí fazer uma referência. Então, básicas aqui, comida, descanso, segurança na casa, emprego, né, sociais aí, a questão afetiva, a autoestima aí tá ligado muito ao narciso, né? Ao eu, como eu verifico, como eu vejo. Nas aulas de filosofia aí você já deve ter abordado, o professor deve ter abordado alguma coisa sobre esse sentido, e a autorrealização ali é ali o ápice, né? Onde algumas pessoas, segundo Maslow, conseguem alcançar ali. Né? Porque deve estar uma questão relativa nos 4 níveis anteriores à autorrealização. Adiante. Explicando aqui o que são essas necessidades, né? Níveis mais baixos da hierarquia, então alimentação, abrigo, desejo sexual. Segurança, estamos em busca de proteção contra ameaça ou privação e fuga do perigo. Já é a 4ª vez que eu dou essa aula e sempre esqueço de um termo que o Cialdini, no livro As Armas da Persuasão, ele apresenta. Ele diz assim acerca da privação. Interessante o que é o privado, né? Assim, o que é tirar o teu direito? Por que a gente fica, por exemplo, nesse momento de pandemia, né? Que tá uma loucura aí, todo mundo tá ficando meio maluco, o professor tá esquecendo as coisas, né? Por aí você tira como é que tá o grau de loucura da pessoa. Pois bem, o fato de tirar de você
a oportunidade, digamos assim, de decidir, isso é uma questão de segurança. Tiram de você a, a possibilidade de decisão. Uma coisa é eu ficar em casa porque eu quero ficar em casa. Dar bolo na saída, né? Dar bolo em alguém que me chamou para sair, por aí vai. É uma decisão. Você tem essa decisão, você tem essa estabilidade de segurança de dizer não, não vou sair, ou sim, eu vou sair. Diferente do momento em qual nós estamos. Nós nos encontramos hoje num momento de privação. O que é essa privação? Se você pode ficar em casa, então você deve ficar em casa. Se você não pode ficar em casa, então saia de casa. Você percebe, enquanto outras pessoas têm o poder de dizer se vão ficar em casa ou não, algumas pessoas não têm essa autonomia. Ou seja, essa busca que essa ameaça ou privação, ela vai existir no sentido psicológico da coisa, de dizer que você não tem direito de ter direito de escolha. E é uma necessidade de segurança voltado à questão psicológica do ser. Né? Eu quero dizer não. Dá licença, eu quero dizer não. Eu não quero ir. É diferente, não, você não pode ir. Você está privado, você está nesse momento, você não tem direito de escolha. E assim a gente vai seguindo. Então, a necessidade de segurança, dependendo do ponto de vista que você analisa, se esse meu ponto de vista aí estiver correto, então nós estamos aqui, ó, numa privação. Né? Não tem opção, papai. Você vai ficar aí porque você vai ficar aí e acabou-se. Necessidades sociais surgem quando as necessidades mais baixas estão relativamente satisfeitas. Eu vou até grifar aqui, porque daqui a pouco, quando a gente for fazer a nossa prova, que vai ter uma prova daqui a pouco, eu não falei para vocês, né? Olha só, né, professor, esqueci de passar o assunto, claramente que eu esqueci também de avisar que vai ter uma prova daqui a pouco. Quando as necessidades mais baixas estão relativamente satisfeitas. Muito bem. Legal, né? As necessidades mais baixas estão relativamente satisfeitas. Não está perfeito, mas dá para sobreviver, né? Dá para sobreviver. Teoria dos dois fatores, vamos já ver isso aí. Então está ligada à associação, participação, amizade, afeto, amor, aceitação dos colegas. O que nós vimos aí nas aulas passadas, por exemplo, quando nós falamos aí de grupos sociais. O grupo social, ele influencia diretamente na maneira com a qual você percebe o mundo? Sim, né? Sim. Quem não liga para essas coisas, beleza, mas e quem liga, né? Quem liga vê nisso daí uma fuga e um local de segurança. Eu vou me juntar ao grupo, estarei junto ao grupo, ou se eu não estiver junto com o grupo, o que vai acontecer? Né? Muito bem. Prova depois. O que é a necessidade de estima? Relacionada a como o indivíduo se vê e como ele se avalia. Penso que esse deveria ser aí, mais ou menos, na minha percepção, né? A questão mais baixa em vez das necessidades fisiológicas, né? A necessidade de estima. Porque você pode ter comida, você pode ter bebida, você pode ter pessoas te servindo, mas se você não tiver vontade de viver, independente do esforço do outro, você vai morrer. Né? Ontem eu assisti um filme interessante, um filme muito antigo, sabe Deus de quando? De 80 e pouco, eu acho, 90 e pouco, que é Vestígios do Dia, se não me engano. Aquele Hawkins, não sei o que, Hawkins, o que fez aí o Silêncio dos Inocentes. E lá foi muito interessante o final do filme, não vou contar o filme, né, porque eu não sou desse tipo que fala spoiler aí dos filmes, mas o que foi notório na questão da necessidade de estima é que quando o cidadão se deu por vencido, não interessou quantos mordomos ele tinha na casa, não interessou quantas pessoas vinham visitá-lo, não interessou nada disso. Quando ele desistiu da vida, ele desistiu e, independente
se as outras necessidades estavam satisfeitas ou não, ele foi pro brejo. Ele morreu. Ele morreu, né, assim, no sentido de autoconfiança. Né? Tem até uma música, né? Um homem chamado Alfredo, muito interessante, ele conta assim, ó, o meu vizinho ao lado morreu de solidão. Morreu porque ninguém mais dava afeto e ninguém abriu o seu coração. Olha só que doido, né? O cara estava numa necessidade de autoestima, necessidade social altamente precária. Eu não sou aceito pelos outros, pela participação, pela amizade, e automaticamente é porque existe algo que em mim não é aceitável. Tem isso ainda, né? Não vou ser aceito por esse grupo, mas por que eu não sou aceito por aquele grupo? Eu acho que eu estou abaixo da média, abaixo da aceitação deles ou delas, né? Então, aqui a necessidade de estima, alta apreciação, autoconfiança, aprovação social, de respeito, status e prestígio. Narciso, né? O nosso ego, por mais puritano que você possa ser, alguém assim des, despegado, né? Não, que não seja apegado a questões de vivacidade, é necessário aí que vez ou outra a gente tenha uma apreciação, né, pelo próprio ser. Alguém quer falar alguma coisa? Não. Não, certeza. Então vamos continuar. Muito bem. E temos aqui a necessidade de autorrealização. São as necessidades mais elevadas relacionadas aí à realização do próprio potencial e ao desenvolvimento contínuo aí da pessoa. Né? Nós podemos dizer aí que está relacionado ao desenvolvimento humano por completo. A minha capacidade física, emocional, social, é, é o suprassumo, né? Um momento de glória, né? Passou aquele um ano difícil de 2020, mas num dia você acordou e pá, tá tudo resolvido. É mais ou menos nesse sentido a questão da necessidade de autorrealização. Muito bem, o que nós podemos considerar da teoria de Maslow é que ela cientificamente não foi aí comprovada. No entanto, isso não é motivo para nós deixarmos de acreditar nela, mesmo porque muitas abordagens de motivação, muitas palestras motivacionais, elas se utilizam da abordagem de Maslow para explicar aí o que te falta, o que me falta, né? Procura aí explicar de alguma maneira as suas verdades para que nós venhamos aí acreditar e sair dali um pouco melhor do que lá chegamos. Muito bem, aqui já falamos. E aqui está uma outra imagem para ver se melhora a nossa compreensão. Né? Um pouco mais de Professor, imagem. Opa. eu poderia só fazer uma pergunta para o senhor nessa questão do exemplo que o senhor deu a respeito dessa, digamos, quarentena forçada aí que está acontecendo? Uhum, pode dar. Porque, assim, o senhor sabe que é um conjunto de fatores, né, para nós, como futuros líderes e pessoas que vão estar à frente de grupo de pessoas, vamos ter que estar ambientado e ligado a toda essa questão política. Não tem como fugir disso. Nós vamos ter que estar a par do que está acontecendo no país, do que não está acontecendo, do que deveria. E entrando nesse contexto, o senhor acha que uma das principais, como eu posso dizer, leis universais não está sendo é, é, destruída com essa obrigação, né? Até mesmo no caso das pessoas sendo presas, tipo, você mora num país livre, tudo bem que tem essa questão da doença, eu perdi 3 pessoas próximas a mim para essa doença, foi uma porcaria, tô triste pra caramba, mas há um conjunto de outras milhares de pessoas que, infelizmente, não tem como prender todo mundo em casa e fica aí quietinho, bonitinho, que nem todo mundo tem essa condição, né? Então, o senhor não acha que está sendo perigoso essa, esse cárcere por parte dos governadores e etc e tal? Tá. Tá sendo sim. Penso que
Em algum momento isso é necessário, mas é que nem uma questão de natureza, né? Assim, vai ter muita gente infectada, vai ter muita gente morta, mas isso aí vai, eu acho que não vai sair daí agora, né? Uhum. Mas às vezes, considerando aí o governante, né? Ele pensa na situação geral, pelo menos era para pensar assim. Na administração pública a gente chama isso de bem comum, né? Pensa-se no bem Uhum. da sociedade como um todo. Bom, se formos levar em consideração a infraestrutura e a estrutura de um país, nós não podemos fazer coisas iguais como estão fazendo os países de primeiro mundo, né? A questão de tentar, podemos dizer assim, a questão de estar fazendo alguma cópia de algum outro país, aqui pode não dar certo porque não temos essa estrutura toda, né? Mas é claro que nós devemos fazer. Agora, deveria ter um plano de ação, ou um plano de continência quanto a algumas situações, por exemplo, quem não pode realmente deixar de fazer, deixar de trabalhar, né? Mas em compensação, essa pessoa que não pode deixar de trabalhar tem que ter alguém que tem que comprar. Bom, se essa pessoa que pode comprar de ti não pode sair de casa, então não há sentido de você sair para trabalhar. Então, eu acho que é uma coisa muito maior do que a gente pode somente pensar em fragmentos, né? Tentar resolver um setor da economia, por exemplo, não é a solução mais viável para o nosso problema em si. Entendeu? Então, eu acho que é errado, é certo, dependendo muito de como a gente está entendendo e verificando isso daí. Muito bem, deixa eu ver aqui o que o André Batalha colocou. Agora eu entendi por que tantas pessoas andam tendo depressão. Uma das coisas que quase todo mundo não tem é a autorrealização. Agora tudo faz sentido. A autorrealização ela é complicada, né? Assim, o que é autorrealização, uma autoestima, né? Como que você se vê? Às vezes as pessoas se veem, por exemplo, quantas pessoas bonitas a gente não conhece que se acham feias, né? Ou quantas pessoas feias não se acham bonitas, né? Acho que é o pior ainda, né? Aí com as pessoas feias. É igual o idiota, né? Uma pessoa, eu vi um comentário um dia desse, o camarada colocou assim: ser idiota é que nem morrer. Quem morre não percebe que morreu, mas quem fica sofre. Que nem a questão do idiota, né? Então, assim, é muito relativo, né? O que é bom, o que é ruim. Depois dessa pandemia, por exemplo, é um assunto interessante para tratar dentro disso que nós estamos comentando. Vamos pensar o que é essencial para o ser, né? Algumas pessoas são muito apegadas ao dinheiro. Vimos aí que a questão de dinheiro quase que não está resolvendo muita coisa. Ou apegados a uma vida muito frenética. E o outro dia, aqui perto de casa mesmo, uma pessoa que vivia nesse mundo frenético, saídas quintas, sextas, sábado, voltava 4 dias depois para casa, se voltava, se já não virava para o trabalho, acabou acabando com a sua própria vida porque teve que frear, né? Então, assim, a autoestima dele estava em outros, né? Imagina aí que eu dependo da existência de outra pessoa, que nem uma pessoa que é apaixonada ao extremo que vira aí uma obsessão. Essa pessoa que é obcecada, ela vive em torno de alguém. Então, se essa pessoa um dia desapontá-la ou deixá-la, alguma coisa do tipo, essa pessoa certamente virá a comer grama por baixo, né? Porque vai morrer. Porque a tua dependência existencial está no outro ser aí. É bem complicado, né? Bem complicado pensar nesses assuntos, mas também é necessário pensarmos nisso. Mas não a ponto de ficarmos doidos, né? Você não pode também perder a nossa sanidade nesse momento que é necessário ter um autocontrole, uma boa articulação com o ser. Pegando um pouco do trecho da palestra que eu proferi, né, alguns dias atrás, assim, é difícil lidar consigo, né? Então, aquela questão ali do ego, por exemplo, de como eu me vejo, como eu me percebo, ela é crucial. Por isso que, na minha percepção, se eu fosse fazer uma teoria, se for, por exemplo, doutorado em administração, vou abordar isso daí.
ou um doutorado em psicologia, inverter aí um pouco essa pirâmide de Maslow para a questão do social, né? Como que eu me vejo, a autoestima aí. Muito bem. Depressão decorrente da baixa estima, conheço pessoas assim. Ó, muito bem. Muito bem, mais alguém quer fazer algum comentário? Se não, então vamos. Muito bem. Vamos adiante aqui. Eu trouxe esta imagem. Sabe Deus de quando foi que eu peguei essa imagem aí? Tá com cara de 2012, esse daí, 2013. Aqui nós temos a necessidade de Maslow aplicado dentro do ambiente de trabalho e fora. Eu quero que vocês pensem em uma coisa aqui. Maslow pode ser aplicado dentro e fora das organizações. A próxima teoria que nós vamos ver, que é a teoria dos dois fatores de Herzberg, não é aplicado nos dois segmentos, tá? É só aplicado dentro do trabalho. Muito bem. Então, vamos aí analisar aqui o que seria a estima, né? A estima fora do trabalho. Então, a aprovação da família, a aprovação dos amigos, reconhecimento aqui da comunidade fora do trabalho. Né? E a estima aqui, ó, um reconhecimento, responsabilidade, orgulho e reconhecimento, e aqui promoção. Veja que a estima aqui, ó, é como eu me vejo, né? E ainda assim, como eu me vejo, eu preciso, segundo esta imagem, da aprovação de outros. A questão voltada à aprovação do outro é que eu dependo da percepção desse outro para que eu possa ser bem avaliado. É a mesma coisa, por exemplo, você estudar, meu irmão, pá, se você estudou, você matou de estudar e tal, fez a prova e pá, não foi aquela nota que você esperava, né? Por quê? Porque a tua felicidade de nota, ela não dependia somente de ti, ela dependia da prova que eu vou elaborar e que você vai responder, né? Então, mesmo a estima, que deveria ser algo somente como eu vejo, como eu me vejo, como eu me vejo, né? Ela depende também da aprovação de outros, certo? Muito bem. Vamos adiante. Muito bem. Eu vou parar a aula aqui, porque senão ela fica aí muito grande. Então, nós vamos ter duas apresentações lá.